Muito bem, gente. Não darás falso testemunho e não cobiçarás. Você não pode falar mentira, não pode dar falso testemunho, não pode cobiçar, desejar desenfreadamente as coisas. Isso é basicamente o que está dito nessa parte final dos 10 mandamentos, o texto que está lá em Êxodo 20, do verso 16 a 20. Eu queria que vocês lessem comigo. Êxodo 20, 16 a 20. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos, e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados, ficaram à distância e disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. Moisés disse ao povo: não tenham medo, Deus veio prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Olha que interessante esse texto, gente. Eu fiz questão de ler alguns versículos um pouquinho depois, né? Não apenas o 16 e o 17, que literalmente diz, não darás falso testemunho contra o teu próximo e não cobiçarás a casa do teu próximo, e várias outras coisas. Mas o texto continua dizendo para a gente no verso 18, vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados. É porque essa narrativa aqui completa apresenta para nós Deus aparecendo para o povo de diversas maneiras físicas. O som da trombeta, dos relâmpagos, do trovão, o monte fumegando. Vocês devem lembrar desse contexto, quando Deus também guiou o povo pelo meio do deserto, sendo uma coluna de fogo à noite e uma coluna de nuvem durante o dia. Deus aparece aqui através desses sinais físicos. Deus demonstra que está perto do seu povo através desses sinais visíveis, sinais audíveis, não só dizendo que ele estava perto, mas chamando também o seu povo para perto dele. E aí, apesar da gente estar tratando especificamente do contexto do Antigo Testamento, aqui de Êxodo, eu quero que vocês lembrem que no Novo Testamento há um texto também muito especial que faz referência a essa situação, a essa ocasião. Eu quero que você tenha atenção para que você saiba que nós, como povo de Deus também, mas como crentes em Cristo Jesus, vivemos numa condição diferente do que o povo vivia no deserto. O texto de Hebreus 12 nos diz sobre essa nova condição. Hebreus 12, 18 a 24. Vocês não chegaram ao monte que se podia tocar, que é esse aqui, o Sinai. Vocês não chegaram ao monte que se podia tocar e que estava em chamas, nem as trevas, a escuridão e a tempestade, ao soar da trombeta e ao som de palavras tais que os ouvintes rogaram que nada mais lhes fosse dito, pois não podiam suportar o que estava sendo ordenado. Até um animal, se tocar no monte, deve ser apedrejado. Êxodo 19 vai contar isso para a gente. O povo não poderia nem tocar no santo monte do Senhor. O espetáculo era tão terrível que até Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Ele disse, cheio de temor e tremor. Mas vocês, olha a nossa condição, vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo, chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Então, a gente está olhando os 10 mandamentos. Estamos vendo hoje o 9º e o 10º.
não darás falso testemunho e não cobiçarás. Mas presta bem atenção, porque nós vivemos numa nova condição. Nós não nos aproximamos como o povo do Antigo Testamento, lá em Êxodo, estava se aproximando de um monte que se pode tocar, não um monte palpável, mas que aqueles que não estivessem purificados, se tocassem, seriam mortos. A gente não está se aproximando de uma realidade física, mas algo muito mais excelente. É uma nova aliança, a aliança perfeita, feita no sangue de Jesus. Então, quando nós nos empenhamos em cumprir os mandamentos de Deus, você tem que ter muito bem claro no teu coração, na tua mente, que nós vivemos essa nova condição. Nós temos condição de cumprir todos esses mandamentos por causa da obra de Jesus Cristo em nós. Amém? Graças a Deus. Os mandamentos, gente, aqui, sobretudo os 10 mandamentos em especial que a gente está estudando, eles determinam a minha relação comigo mesmo, com o meu próximo e com Deus. Comigo mesmo para que eu seja santo, com o meu próximo para que eu seja zeloso, cuidadoso do meu próximo, e para com Deus para que a gente ame ao Senhor da maneira devida. Desse modo, os mandamentos nos aproximam de Deus, como Moisés se aproximou de Deus, como o povo se aproximou de Deus, mas sabendo que nós nos aproximamos de Deus por meio de Jesus Cristo. Essa é a nova aliança que nós vivemos. Tudo bem até aí? Então vamos destacar agora 2 lições, muito fáceis. A primeira lição nos diz o seguinte: o falso testemunho leva à morte. Por que Deus reúne aqui 10 mandamentos e, para finalizar, Ele está falando: não deem falso testemunho contra o próximo de vocês, porque o falso testemunho leva à morte. O falso testemunho, gente, é o pecado mais popular, possivelmente o mais popular do nosso tempo. A gente conhece ele numa expressão em inglês que é fake news, dar falso testemunho, espalhar mentiras, espalhar falsas notícias. E o que há de curioso no nosso tempo é que as pessoas que se dizem mais preocupadas com essa história de fake news são as que mais se empenham em espalhar fake news e não deixar que nada de diferente seja dito. E aí, uma das piores fake news do momento é afirmar que não há qualquer tratamento para essa peste que a gente está vivendo. E aí milhares de pessoas têm morrido porque não têm recebido nenhuma ajuda de maneira imediata quando se encontram doentes. Então, certamente, só por aí você já sabe que o falso testemunho leva à morte. Mas eu quero completar com mais 2 textos de Levítico e Deuteronômio. Levítico 19, verso 15 e 16, nos diz o seguinte: não cometam injustiça num julgamento, não favoreçam os pobres, nem procurem agradar os grandes, mas julguem o seu próximo com justiça. Não espalhem calúnias entre o seu povo, não se levantem contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. Só por aqui a gente já percebe que há uma relação muito próxima, direta, entre cometer injustiça, favorecer as pessoas de maneiras escusas, de maneira assim desonesta, julgar de maneira desonesta, espalhar calúnias. Existe uma relação direta entre isso e se levantar contra a vida do nosso próximo. Então, quem espalha fake news, quem espalha falso testemunho, quem mente, quem espalha fofoca, está atentando contra a vida do seu próximo. Só que, quando a gente mente, a vida que está em perigo é também a nossa. Por exemplo, Deuteronômio 19 nos diz o seguinte, do verso 15 a 19: uma só testemunha não é suficiente para condenar alguém de algum crime ou delito. Qualquer acusação precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quando você ouvir, o Antigo Testamento tem muita coisa ruim, muita coisa chata, fala que pode matar, o pessoal se matava à torto e direito. Não. Dentro do povo de Deus, a lei do Senhor não ensina isso. Presta bem atenção, qualquer crime deverá ser julgado não por uma testemunha só. A gente precisa ouvir 2 ou 3 testemunhas, e o texto continua. Se uma testemunha falsa quiser acusar um homem de algum crime, você podia pensar, mas o pessoal pode
combinar aí um depoimento falso, né? Mas olha o que acontece. Se uma testemunha falsa quiser acusar um homem de algum crime, os dois envolvidos na questão deverão apresentar-se ao Senhor diante dos sacerdotes e juízes que estiverem exercendo o cargo naquela ocasião. Os juízes investigarão o caso e, se ficar provado que a testemunha mentiu e deu falso testemunho contra o seu próximo, deem-lhe a punição que ele planejava para seu irmão. Eliminem o mal do meio de vocês. Perceberam? Olha o que é a sabedoria divina. A gente, sendo pecador, né, tentando de uma malandragem, posso criar um falso testemunho e pegar ali a terra do outro cara, posso ficar com a mulher dele, posso dar um migué aqui, dar uma mentira e vou me livrar. Não. A gente está falando de um contexto onde uma testemunha só não condena ninguém. Precisaria de 2 ou 3 testemunhas. E ainda mais, qualquer caso no meio do povo de Deus não era julgado por um juiz, mas sacerdotes e juízes. Estão vendo? Imagina juntar essa gente toda para mentir. Eu sei que é possível, né? Se a gente tomar, assim, por exemplo, nosso contexto brasileiro, parece que não há limite para o nosso pecado. Mas vocês estão vendo o cuidado de Deus guardando? E aí o detalhe é interessante aqui. Se a pessoa dá um falso testemunho, a pena que deveria cair sobre o acusado recai sobre a falsa testemunha. Imagine se fosse uma pena de morte. E aí a gente vê, em outros exemplos bíblicos, essa destruição que o falso testemunho, a mentira pode causar. Por exemplo, no caso de Acabe e Jezebel, que cobiçaram a vinha de Nabote, e aí arrumaram 2 falsas testemunhas para acusarem Nabote de blasfêmia e assim ele ser morto. E foi o que aconteceu com Nabote. Só que por conta disso, Acabe e Jezebel foram amaldiçoados e morreram terrivelmente. Lá no Novo Testamento, em João 8, a mulher adúltera, apresentada diante de Jesus, tendo dito que seus acusadores disseram que ela tinha sido pega em flagrante adultério. Só que a palavra de Deus exige que sejam apresentados os dois, o homem e a mulher. E ali não existia isso. Então, provavelmente, aqueles que a acusavam estavam dando também um falso testemunho. Tanto que ela não é nem condenada. O caso de Ananias e Safira também, lá em Atos 5, que mentiram ao Senhor e por isso morreram. Gente, não tenham dúvida, a mentira, o falso testemunho leva à destruição. Uma faceta da mentira é a fofoca. E aí tem uns 2 filmes que são interessantes para quem quiser ver essa temática, né? O filme Dúvida e o outro filme chamado A Caça. Nesses 2 filmes, os protagonistas são acusados de um crime. Mas o filme também está querendo jogar com a nossa atenção, com a nossa mente, e as coisas não ficam muito bem claras. Mas no filme A Dúvida, é interessante que um padre é acusado de um crime. E aí, num dos seus sermões, ele dá um exemplo, alertando a congregação sobre o falso testemunho, sobre dar falso testemunho e espalhar fofocas. E aí ele conta a história de uma mulher que tinha ido se confessar ao padre. Padre, eu pequei, espalhei falso testemunho, fiz uma fofoca do meu irmão, e depois eu vi que não era bem aquilo. Aí ele dá a seguinte pena para ela, a sua prova aí para você se redimir vai ser ir ao terraço da sua casa, você vai levar um travesseiro de penas, e aí lá você vai rasgar o travesseiro e sacudir ele no terraço. Depois você volta e me diz o que aconteceu. E assim a mulher fez. Chegou no terraço, rasgou o travesseiro, espalhou aquelas penas. E voltou para falar com o padre. Padre, e aí, fiz o que o Senhor mandou, eu já paguei a minha penitência. E aí o padre pergunta, e aí minha filha, o que aconteceu com as penas? Elas voaram para tudo quanto é lado, foram embora. E aí ele diz, então a sua penitência começa agora. Você vai lá e vai catar cada uma das penas. Você vai recolher cada uma das penas. Imediatamente a mulher diz, mas padre, isso é impossível, padre. Não tem como eu recolher cada uma das penas. E aí ele ensina ela dizendo, assim é o falso testemunho, assim é a fofoca. Depois de espalhada, parece impossível de você conseguir consertar aquilo que foi
feito. Então, gente, falso testemunho não é apenas mentir, mas é promover o mal, mas também reter a verdade. A mulher da história reconheceu que havia errado, e ela reconheceu a verdade e o seu testemunho havia sido falso. Como a gente vê lá em 1 João 5,10 nos diz isso, né? Que dar falso testemunho é também reter a verdade. E também quem diz conhecer a Deus e não guarda os seus mandamentos, dá falso testemunho. É o que diz 1 João 2,4. Então, quando a gente diz que conhece a Deus, diz que é crente e não faz o que o Senhor manda, não vive como Jesus, a gente também está dando um falso testemunho. E aí, uma vez que a essência de Jesus Cristo é a verdade, dar falso testemunho, né, mentir, é totalmente contra a natureza de Deus, totalmente contra a natureza de Jesus. Então, qualquer um que se diz imitador de Jesus, se diz crente, se diz cristão, não pode mentir, não pode dar falso testemunho. Essa historinha aí lá do filme A Dúvida é exatamente o que acontece hoje, por exemplo, com o Twitter. Um dos autores que a gente estudou para preparar as mensagens, do Kevin DeYoung, ele cita justamente esse exemplo. Ele diz assim, citando até o Catecismo de Heidelberg: antes, no tribunal e em qualquer outro lugar, eu devo evitar a mentira e o engano de todo tipo. E aí ele dá o exemplo atual. Isso acontece muito rapidamente, esse espalhar de mentiras, né, de falso testemunho. Alguns repórteres tweetam algo negativo sobre um político, um pastor ou um atleta notável. E 4.000 retweetam aquele tweetzinho. Quando no final do dia ocorre uma retratação, o repórter reconheceu, isso aqui, gente, não era bem isso que eu falei, não, é outra coisa. Só que quando no final do dia ocorre uma retratação, esta é retweetada apenas 300 vezes. Para espalhar a mentira, para espalhar uma notícia ruim, uma notícia falsa, milhares de pessoas a espalham. Mas a retratação, não, peraí, a verdade não é essa, é outra. E aí ele diz 300 pessoas apenas replicando aquela má notícia, aquela falsa notícia. Exatamente o exemplo lá que o padre deu no filme, né? Dar falso testemunho é mentir, é reter a verdade ao nosso próximo, e quem dá falso testemunho não vive como Cristo viveu. E aí vamos para a nossa segunda lição, em relação agora à cobiça. Não cobiçarás a casa, a mulher do teu próximo, não cobiçarás. A cobiça, ela pode ser sutil, mas ela é sempre destrutiva. A cobiça, ela pode ser sutil, ela nos leva a pensar assim: poxa, eu trabalhei o dia inteiro, eu mereço uma recompensa. Eu estou estudando aqui igual um condenado, eu mereço um presente, mereço um pouco de prazer. Poxa, eu tive um relacionamento tão ruim antes, eu mereço ter uma namorada, um namorado melhor. Não importa se ele já é namorado ou namorada de outra pessoa, ou casado com outra pessoa. No entanto, esse pensamento sutil é uma expressão da cobiça e leva certamente à destruição. Agora veja um detalhe interessante. No Novo Testamento, tem 3 palavras que também expressam o sentido de cobiça. São elas a pleonexia, a filarguiria e a epitimia. Gente, não é bonito? Não é bonito? Eu faço questão de falar, parece palavra difícil, né? Mas é bonito, né? A gente fala várias palavras em latim e em grego no português. Então, mais 3 não vão fazer diferença, né? Então, o que é epitimia, gente? É a intenção impura, a ambição, o desejo intenso por algo. Todas essas palavras vão nos ajudar a entender o que é cobiça e o que o Novo Testamento está falando sobre isso. Essa é a epitimia, intenção impura. A filarguiria ou filargiria é um amor desordenado pelo mundo, pelas coisas do mundo. E a pleonexia é o desejo incontrolável de possuir, de adquirir coisas novas. Uma espécie de consumismo. Preciso daquele relógio novo. O meu está funcionando, tá tudo. Não preciso de um óculos novo, preciso de uma máscara nova, preciso. Agora é até uma febre, né? Não sei se vocês já viram.
Outro dia no trabalho uma pessoa falou assim, chegou uma professora, o pessoal, nossa, que máscara bonita, olha essa cor tão vibrante, que coisa luxuosa, onde você comprou? Ah, comprei lá, aí ela citou lá o site, não vou falar para fazer propaganda, né? E aí, mas eu tive que comprar várias, aí não comprou uma só, comprou 10, cada uma de uma cor. Ih, comprei rosa, comprei azul, comprei isso. Precisa de todas essas máscaras? Essa máscara que eu estou usando desde o início da pandemia, poxa. Brincadeira, gente. Claro que não. Você acha que eu peguei Covid, fui por causa da máscara? Não. Gente, brincadeiras à parte, a cobiça se expressa também nesse desejo desordenado. E aí pode ser por um objeto, por uma outra pessoa. O desejo pode se direcionar a qualquer coisa. Agora, tem um detalhe interessante. Todos esses 3 sentidos aqui, a epitimia, a filargiria, a pleonexia, todos esses que expressam a cobiça têm algo em comum. Eles são insaciáveis, insaciáveis. Todos esses desejos desordenados, eles nunca encontram a satisfação. E aí, por não trazer satisfação, a cobiça e cada um desses desejos desordenados, eles consomem a própria pessoa até a destruição total. Olha o que diz lá Provérbios 30. Vai dizer que a cobiça gera mais cobiça. Esse foi um texto até cantado pelo Marcão no Fruto Sagrado. Diz assim, Provérbios 30, verso 15 e 16. 2 filhas têm a sanguessuga, dê. Lá ele cantava assim, a sanguessuga tem 2 filhas, dá. No início, quando eu era assim, crente muito novo, não conhecia tudo isso, eu falei, dá, o que é dá? Que eu cantando é dá, quem é Dadá? Não é Dadá, nem Dedé, nem Didi, nem nada disso aqui, é dê, me dá, eu quero mais. E o texto continua, gritam elas, as filhas da sanguessuga, há 3 coisas que nunca, e aí continua, há 3 coisas que nunca estão satisfeitas, 4 que nunca dizem é o bastante. O Sheol, será uma espécie de inferno, né? O ventre estéril, a terra que nunca se dessedenta, que nunca encontra satisfação, nunca se sacia, e o fogo, que nunca diz é o bastante. Então o texto aqui de Provérbios 30 está nos dando mais ilustrações para a gente entender esse desejo desordenado da cobiça. Nunca se sacia, nunca encontra satisfação, nunca está contente. E o Novo Testamento, o que mais diz a respeito da cobiça? O que a cobiça gera? Tiago 4 nos diz, de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm, porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres, adúlteros. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Quem cobiça se faz inimigo de Deus. Quem mente se faz inimigo de Deus. Promove a própria destruição. Gente, mentir e cobiçar são doenças da alma. Assim entendiam os pais da igreja. Foram os primeiros teólogos cristãos. Eles entendiam que todos os pecados, eles são doenças da nossa alma. São doenças da nossa alma porque adoecem a nossa relação do ser humano, né? Nossa relação conosco mesmo, consigo mesmo, a relação do ser humano consigo mesmo, com o seu próximo e com Deus. Adoece a relação com a gente mesmo porque, em vez de cuidar do bem nosso, do bem da nossa alma, nós desejamos objetos, coisas. Adoece a nossa relação com o próximo porque a gente prefere as coisas ter do que trocar, do que se relacionar. Adoece também a nossa relação com Deus, porque em vez de termos proximidade com Deus, nós damos as costas ao Senhor,
desejando outras coisas e não ao Senhor. Todos nós, gente, estamos doentes dessas coisas em alguma medida, alguns mais, outros menos. Todos nós somos impostores, alguns mais, outros menos. Todos nós temos desejos que precisam ser controlados, porque nós somos pecadores. E aí, o único que pode dar jeito nessa situação é Jesus Cristo. E é isso que a gente precisa anunciar. É o único remédio. Jesus é o único remédio para a mentira, para a cobiça, para os nossos desejos desordenados. E a gente sabe que onde está Jesus não pode haver nem mentira, nem cobiça. Como Paulo diz aos Efésios, no capítulo 5, verso 1 a 5. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. A gente precisa ser como Cristo. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ação de graças, porque vocês podem estar certos disto: nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, a cobiça pelo dinheiro, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então, falsidade e cobiça não podem existir no nosso meio. E aí, como que eu faço morrer essas coisas? Como é que eu vou combater a mentira, a cobiça, os desejos desordenados que nunca encontram satisfação, que nunca estão contentes? A gente precisa reordenar esses desejos e jogar para longe, para fora, qualquer mentira. A gente tem que fazer morrer toda a cobiça, toda a mentira, todo o desejo desordenado. Como Paulo diz em Colossenses 3,5. Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, natureza, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância, que é a idolatria. Mas fique tranquilo, porque as armas que nós usamos não são carnais, são poderosas em Cristo Jesus. E aí eu vou, dessas armas que não são carnais, como Paulo diz em 2 Coríntios 10, 3, 5, pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo homens, segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos os argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E aí tem duas coisas fundamentais que a gente pode fazer que estão bem ao nosso alcance com a ajuda de Cristo. Em primeiro lugar, nossas aplicações. Em primeiro lugar, fale a verdade com sabedoria. Fale a verdade com sabedoria. Presta atenção nisso. Muitas pessoas, sendo legalistas, querem aplicar de maneira descriteriosa, sem critério algum, a palavra de Deus. E aí exageram. Não pode mentir nunca. Vamos entender isso. A questão é a seguinte: a mentira, ela nunca vai colocar a gente numa posição vantajosa, numa posição de vantagem real. Ela sempre vai prejudicar. Imediatamente pode não prejudicar a gente, mas vai prejudicar o próximo. Então não se coloque numa situação difícil. Prefira sempre a verdade. Algumas pessoas pensam que, por exemplo, a mentirinha inocente, o pessoal chama até no popular a mentira branca, né? Você está lá comprando um presente surpresa para uma pessoa querida, aí ela te liga, aí pergunta assim: onde você está? O que você está fazendo? Você vai dizer assim: não vou dizer, eu estou na loja comprando o presente surpresa que era para você, para a tua festa surpresa dessa noite. Você não vai fazer isso. Mas não minta, não fala assim: não, eu estou em casa, estou na casa do fulano. Não minta. Imagina que você sai dali, é assaltado, sequestrado, todo mundo pensa que você está num lugar e você está em outro. É muito simples. Eu estou na loja americana. Você está na loja americana comprando. Não, peraí, se for uma pessoa que você gosta muito, sei lá, tipo nossa mãe, né?
Aí você fala assim, você vai estar na H-Stern, na Vivara, comprando uma joia, uma loja dessa super chique, né? Teu primeiro salário, tu pegou tudo, cara, vou comprar isso aqui, uma lembrança, uma joia para minha mãe. Beleza, tu entrou lá. Aí tua mãe te liga, aí fala, e aí filho, você está onde? Pô, estou na H-Stern. Aí você não vai falar, estou na H-Stern comprando teu presente surpresa, mas você fala, estou numa loja aqui, vendo um preço de algumas coisas. Que loja? É no Plaza aqui, uma loja de joia. Mas para quê? Eu estou só me distraindo, mãe. Tá bem. Tenta falar a verdade, não prefira a mentirinha. Porque quanto mais a gente torna esse caminho prefere esse caminho mais fácil, a gente começa a abrir oportunidades para contar mentiras maiores. Então, para falar a verdade, para a gente ter essa habilidade de falar a verdade, mas para também não prejudicar o próximo, que tem aquele dilema moral, que é um falso dilema, que se coloca assim, você está lá, Segunda Guerra Mundial, os nazistas bateram a sua porta e você acabou de esconder uma família de judeus, amigos seus, no porão da sua casa. Aí vem o policial lá da Gestapo, bate a porta e pergunta assim, tem judeu nessa casa? E você é um cristão. Tem que falar a verdade, sempre a verdade. Você fala assim, tem uma família de judeus lá no porão, desce lá e mata eles. Você vai falar isso? Não. E algumas pessoas, é um dilema, porque você tem que falar sempre a verdade, mas a palavra de Deus ensina que acima disso está a preservação da vida. Por isso a palavra diz, olha, você vai condenar uma pessoa a um crime, tem que ter 2, 3 testemunhas, não é um só que vai julgar o crime, é um corpo de juízes, é o sinédrio inteiro, até sacerdote vai julgar. Então a palavra de Deus toda está nos mostrando, acima disso está a vida. Então, fale a verdade com sabedoria. E para isso você precisa estar mergulhado na palavra, precisa se mergulhar na verdade. Então é preciso ler a palavra, encontrar prazer na palavra, ouvir a palavra. Porque afinal de contas, para falar a verdade, antes de falar, a gente aprende ouvindo, não é verdade? E é o que diz Tiago, lá no capítulo 1, por exemplo. Meus amados irmãos, aprendam a ouvir. Tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Então, gente, precisamos, para falar a verdade com sabedoria, a gente precisa mergulhar na palavra, a gente precisa ouvir a verdade da palavra, a gente precisa ouvir o que o Espírito Santo diz, a gente precisa viver e andar pelo Espírito. E é isso que diz Paulo lá no capítulo 5 de Gálatas, verso 16. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Estão percebendo? Mentira, cobiça, não fazem parte do nosso meio, não estão no nosso meio, porque nós vivemos pelo Espírito. E lá no verso 24 a 26 de Gálatas 5, Paulo arremata. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Falar a verdade com sabedoria é crucificar a mentira, crucificar a carne e todo desejo que nos afasta de Deus. E aí a segunda orientação, a segunda aplicação para fazer morrer a mentira e a cobiça. Dedique-se urgentemente à oração. Dedique-se à oração. Orar, gente, é agradar-se do Senhor, é se aproximar de Deus, é encontrar prazer no relacionamento com Deus. E é na oração que nós encontramos satisfação. É na oração que nós entregamos o nosso caminho ao Senhor e exercitamos a confiança em Deus. A gente não precisa mentir, a gente não vai dar falso testemunho, a gente não precisa reter a verdade. Nós teremos prazer nessas coisas, nós não cobiçaremos os bens ou o cônjuge, namorado, namorada dos nossos próximos, porque nós temos a satisfação maior no nosso Deus, no nosso Pai.
E ele nos diz, em 1 Tessalonicenses 5,17, orem sem cessar, orai sem cessar. Então, se você quer vencer tudo isso, todos os desejos, a mentira, falar a verdade com sabedoria, estar assim, um em carne com o Senhor Jesus, dedicar-se aos mandamentos, viver no Espírito, dedique-se urgentemente à oração, porque assim nos aproximamos de Deus. E assim, através da oração, nós guardamos o nosso coração, mas não só o coração, mas guardamos nossos ouvidos, guardamos nossos olhos, guardamos nossas mãos de pecarem. E assim fazemos a vontade de Deus, cumprimos os mandamentos. Amém? Então vamos orar. Deus bendito, muito obrigado pela Tua palavra tão rica e eficaz, Senhor. Que bom é, Senhor, ouvirmos essas palavras de sabedoria, de orientação. O Senhor é muito bom para conosco, o Senhor nos ama, temos a certeza, mas temos os desejos que são os desejos do alto, Pai. Os desejos espirituais de estarmos mais contigo, termos um relacionamento ainda mais próximo do Senhor, Pai. E para isso te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê força, nos dê saúde, nos dê os desejos que vêm do seu coração. Que todos os nossos desejos, todas as nossas palavras estejam conformadas à tua vontade, Pai. Assim te pedimos em nome de Jesus. Amém.